Começando agora mais um episódio do Retratos Podcast. Dessa vez a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre um amigo já de algum tempo. Só que agora eu quero entender e mostrar mais essa história de vida dele, como ele chegou até aqui, ou seja, como ele saiu do ponto A até o ponto B. E eu tenho certeza que esse cara, ele vai te dar muitas dicas e ferramentas que você vai conseguir aplicar de forma surreal, não só na sua vida, mas também nos seus negócios e naquilo que você se propõe a fazer. Ele é empresário, ele é professor, ele é treinador de equipes de alto nível. E com vocês agora eu recebo com maior alegria Juliano Ramos. Muito obrigado, meu amigo. Rodolfo, meu amigo, gratidão, é um grande prazer estar com você aqui. E você começou falando amigos de algum tempo já, né? Sim. Cara, é um bom tempo já mesmo, né? Cara, eu estava fazendo as contas na hora que você estava falando aqui, cara, já fazem aproximadamente 7 anos. Exatamente. Aliás, né, eu sou muito grato porque o primeiro impulso que eu tive no digital para, de repente, trazer um curso aí para colocar no digital foi você que me incentivou. Caramba, isso nem eu sabia, hein? Quando você foi lá no salão de eventos lá de onde eu moro, Sim. e fez aquela gravação de 2 dias, cara, que nós passamos o dia todo gravando, né? E aquilo me trouxe uma inspiração, né, que eu pudesse realmente entrar aí no digital. E certamente, acho que todos nós, como seres humanos, precisamos de inspiração, que são os estímulos externos, né? E você, dentro da sua profissão aí, você certamente estimula, você inspira muitas pessoas aí. Aquele cenário daquela ocasião de mais ou menos, foi há uns 6 anos atrás, tá? Foi. Me trouxe um estímulo para pensar nisso aí. Até hoje eu venho aí, né, angariando aí as oportunidades de estar no digital. Vem crescendo, vem desenvolvendo. Prazer estar com você aqui, viu? Cara, fico muito feliz. E assim, por que eu quis realmente conversar com você e trazer você? Justamente por conta disso. Das ferramentas que você vive primeiramente e de como você aplica essas ferramentas, porque assim, a gente vai entrar nesse assunto também, porque muita gente ainda te conhece lá atrás, do passado, como um coach. É uma ferramenta extraordinária, mas como eu te conheço mais de perto, eu sei que você já passou esse nível há muito tempo e você está em um outro nível, com Legal. muito mais ferramentas, com muito mais aprendizados, e é nisso que eu quero chegar aqui nesse assunto. Então, para começar, conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua jornada. Eu sei que você também tem o podcast. Legal. Mas normalmente no podcast a gente ouve. É isso. E hoje eu quero te dar a oportunidade para contar um pouquinho mais da sua história. Então, conta Legal. pra gente. Hoje eu tô do outro lado da mesa, né? E que gostoso estar do lado da mesa também, né? Porque eu gosto demais de contar a história. Aliás, o conceito de storytelling fala isso, né? É você contar histórias, porque contar histórias conecta pessoas. E já que você me deu essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória, eu quero contar assim com bastante assertividade, porque realmente hoje as pessoas me conhecem como coach, como profissional da área do desenvolvimento humano. Só que nesta semana, inclusive, na semana passada, uma pessoa me encontrou no supermercado, né? E falou: "Ô, Juliano, e aí, tá tudo bem? Você ainda é gerente de banco?" Caramba! E olha só, não, eu já deixei de ser gerente de banco em 2012, já fazem 12 anos isso aí, né? Caramba. Mas a minha trajetória, na verdade, Rodolfo, começou há muitos anos atrás. A sua pergunta é muito pertinente, né? Me conta um pouco como saiu do ponto A para o ponto B, como que chegou até aqui, quais foram as ferramentas que você utilizou. E de verdade, lá no passado, rapaz, eu fui vendedor de peixe com 11 anos, fui vendedor de coxinha, de brigadeiro, fui vendedor de verduras, muito criança ainda, na fase de adolescência fui entregador de leite. E aí, com 16 anos, eu entrei na loja SPP, na cidade de Mogi Guaçu e Mojimirim, né? As pessoas que são um pouco mais antigas, assim como eu, sabem o que eu estou dizendo, porque a loja SPP, você lembra? Loja. Então você é tão antigo quanto eu. Eu lembro você dessa lembra? loja. A loja SPP era uma referência dentro do varejo aqui na cidade de Mogi Guaçu, Mojimirim, tinha Indaiatuba, Campinas e Itu. Sim. Também. E eu fui convidado para trabalhar na loja lá em 1994, porque a forma como eu vendia os brigadeiros naquela loja, com uma caixinha de isopor, oferecendo para os vendedores, para os crediaristas, chamou a atenção do gerente. O gerente falou assim: "Juliano, você não quer trabalhar aqui? Porque nós gostamos da forma como você atende, como você lida, como você vende os brigadeiros", né? Não foi com essas palavras, mas fica muito fresco na memória que isso aí foi o que fez eu entrar na loja SPP. Então vamos lá, a primeira técnica, vamos falar assim, o primeiro comportamento, não é nem técnica, o primeiro comportamento para você ir do ponto A para o ponto B é entusiasmo. É entusiasmo em tudo que você faz.
Eu tenho falado bastante sobre entusiasmo nos últimos tempos aí, né? E eu fui ver um significado da palavra entusiasmo. Se você que está nos vendo aí, dá um Google aí, depois você vai entender o que eu estou dizendo. Digita aí, ó, o que significa a palavra entusiasmo. O significado da palavra entusiasmo é muito bonito, rapaz. Significa cheio de Deus. Nossa, legal. Então, eu me arrepio quando eu falo sobre isso aí, porque, cara, não tem outra forma melhor de você expressar Deus dentro de você que não ser através do entusiasmo. O que é o entusiasmo? Sorriso no rosto, não é? Altividez, boa positividade, não é isso? E aí você traz, então, um bom posicionamento. Você se posiciona bem por causa do seu entusiasmo. Primeira coisa no seu comportamento. Coloque entusiasmo em tudo que você fizer. E aí eu fui, então, convidado para trabalhar na loja. Fiquei lá por 7 anos, né? E eu me lembro que na entrevista de emprego, o gerente perguntou: o que você deseja para a sua carreira aqui na loja? E eu fui categórico: eu quero ser gerente. Nossa. Assim como o senhor, eu quero ser gerente. O que era ser gerente para um moleque de 16 anos? Eu não tive a menor ideia, rapaz. Caramba. Então vai a segunda forma de se pensar, que nós chamamos de mindset, né? E aqueles que têm um mindset travado têm que entrar numa metanoia. Sim, mudança de mente. Que é a mudança de mentalidade. Você tem uma mente fixa, né? Uma mente estagnada, entra na metanoia, mudança de mente. Então, a mentalidade que eu coloco para você nesse segundo, talvez segundo comportamento que você tem que aplicar olhe para o futuro de uma forma ampla, de uma forma grande. Tem gente que parece que tem medo de querer a prosperidade, não é, Rodolfo? Exato. É mais ou menos assim, não, acho que eu não mereço tanto assim. Claro que você merece, né? Deus mandou você neste mundo para dominar sobre todas as coisas. Você merece sim. O que você não pode é usar a sua prosperidade para prejudicar as outras pessoas. Exato. Não é? Então, ser próspero, tudo bem. E eu enxergava isso já lá em 1994. Quero ser gerente. Não sabia o que significava isso. Eu sabia que significava crescimento. E eu cheguei a ser subgerente da loja. Já estava pronto para ser gerente. E neste momento fui convidado para trabalhar no Bradesco. Né? E eu entrei no Bradesco por convite também. E olha que interessante, Rodolfo. Eu vou contando a minha história e eu vou resgatando, né, alguns cenários aqui na minha mente. Como que é gostoso isso aí, né? Você fazer um resgate. E eu estava vendendo um tapete na loja SPP. Chega 2 funcionárias do Bradesco para perguntar preço de tapete, de cortina. E eu sempre fui muito espontâneo nas vendas, sempre gostei de falar com gente, com pessoas. E aquelas moças viraram minhas clientes, viraram minhas fãs. São minhas amigas até hoje, inclusive. Que legal. E elas levaram para o gerente do banco que na loja SPP tinha um menino porreta que servia para trabalhar no banco, que era o que o banco precisava. Eu fui convidado. Por que eu fui convidado para trabalhar no Bradesco? Por causa do meu entusiasmo. Nossa. Olha só como que é magnífico isso. Muito bem. Fui trabalhar no Bradesco. Fiquei lá por 12 anos, 11 anos na verdade. Fiquei por 11 anos no Bradesco. E no Bradesco eu entrei como escriturário, né? Eu comecei ali ajudando as pessoas no autoatendimento, ajudava os aposentados a tirar o dinheiro, dava orientação. Mas na entrevista de emprego do Bradesco, a pergunta foi exatamente a mesma quando eu cheguei na loja SPP. E a pergunta é: Juliano, o que você deseja para a sua carreira aqui no Banco Bradesco? Agora a resposta já estava mais formatada e mais bem interpretada na minha mente. Ok. E a minha resposta foi simples: eu quero ser gerente, assim como o senhor, não é? Só que ali eu já tinha uma consciência muito mais elevada, porque eu já estava com 23 anos, né? E aí eu entrei então no banco e cheguei a ser gerente comercial, gerente de pessoa jurídica. E aí eu fiz uma transição de carreira, Rodolfo, lá em 2012, fui trabalhar numa empresa de e-commerce, né? Por convite também na empresa, no mesmo significado. Juliana, nossa empresa precisa de um profissional que seja altivo, que seja para frente, né? Que tenha uma mentalidade inovadora. E olha só, isso aí foi até o próprio dono da empresa que me falou na ocasião: nós já estamos te pesquisando há 1 ano. Nossa. E queremos que você venha trabalhar conosco. E eu deixei o Bradesco para trás e fui trabalhar nessa empresa para gerenciar uma equipe de 45 pessoas. E ali eu percebi então, rapaz, que eu tinha muita coisa para contribuir, né, com a humanidade, com o mundo que nós vivemos, com a empresa que nós trabalhamos. E lá fiquei por 1 ano e meio só. E lá nesta empresa, eu tive a oportunidade de ser um coach. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Talvez quem está nos vendo não seja o primeiro contato com essa palavra. O coach é o cliente do coach. Isso.
Não é? Então, senhor Vanderlei Garcia, um senhor muito centrado, capacitado, muito competente na profissão de coach. Ele é coach até hoje. Ano? Lá em 2012. Caramba! Em 2012, eu nem sabia o que significava coach, quando rapaz. Veio dos Estados Unidos. Quando estava chegando no Brasil. Exatamente. E aí, até hoje existe uma empresa chamada Act Coaching, que fica lá em Action Coach. É Action Coach, lá em Campinas. E o Vanderlei era representante dessa marca. Foi contratado pela empresa que eu trabalhava para desenvolver os líderes da empresa. Eu, como era um dos líderes, fui convidado para participar do processo de coaching. Caramba, que legal. E eu lembro que eu estava sentado na minha mesa, fazendo avaliação de alguns relatórios, e aí o diretor da empresa chegou e falou: Juliano, é o seguinte, tá chegando um profissional aí, o senhor Vanderlei, ele vai fazer um processo de coaching aí com os líderes, você deseja participar? Cara, eu falei, mas claro que eu desejo, eu nem sabia o que significava isso. Eu não sabia se era treinamento, se era reunião, mas é claro que eu quero. Eu sempre fui muito curioso, né, em entender o que significava, e eu participei desse processo de coaching, que deve ter durado na ocasião lá uns 2 meses aproximadamente, com encontros semanais. E ali o senhor Vanderlei Garcia, ele começou a me incomodar, rapaz. Mas ele me incomodava. Cutucava. Se o senhor Vanderlei, de repente, assistir esse episódio, né, que eu recomendo que assistam, os episódios que o Rodolfo tem feito, que tem sido de grande valia. Senhor Vanderlei, eu fiquei com muita raiva do senhor. Amor, sou tão grato hoje, né? Porque aquilo era uma forma. A verdade, o coach ele tem essa proposta, né? É fazer você repensar a sua rotina e aplicar ali, então, atitudes que você já tem dentro de você, mas estão adormecidas. E assim, então, você ir para um próximo ponto, para um próximo patamar. Perfeito. E naquela ocasião eu estava sendo despertado, né? E eu falei, rapaz, esse negócio de coach é interessante. É bacana mesmo, porque trouxe resultado para mim como pessoa. Sim. Eu via outros líderes também ali que estavam tendo resultados, via outros que não mudava nada. Mas, enfim, eu comecei a olhar para essa proposta, né, de ser coaching como uma forma de missão. Falei, vou estudar isso aí. E aí, de lá para cá, eu comecei a estudar. Eu já tinha sido professor universitário, né, eu tinha trabalhado com desenvolvimento, mas nunca assim como profissão realmente. Bom, muito bem, fiquei por 1 ano e meio nessa empresa, fui para uma outra cooperativa de crédito. Quando foi em 2016, eu falei, o que eu faço hoje? Eu era gerente de uma cooperativa de crédito. O que eu faço hoje é um negócio muito bonito, mas eu acho que eu posso contribuir muito mais, né, de uma outra forma, que é levando mesmo as pessoas para um outro patamar, baseado no que elas têm de bom, mas que elas não estão enxergando ainda. Como que eu posso isso aí? Através do coach. Fiz a formação que você pensar aí de coach, né? Só que junto com o coach veio muitas outras formações. Sim. Em 2017, dia 1º de fevereiro de 2017, dia do aniversário da minha mãe, Caramba. eu estava sentado numa mesa muito semelhante a essa aqui, Rodolfo, que era um escritório que eu tinha alugado no centro da cidade de Mogi Guaçu, que ali começava a minha empresa, que hoje se chama Instituto Lidera. Sim. Eu deixei tudo para trás, a rotina da minha história no regime CLT e passei a empreender, né, através do Instituto Lidera. E foi ali então que eu falei assim, agora eu vou mudar a vida das pessoas a partir do coach. É isso que eu vou fazer. E vou ganhar dinheiro com isso ainda. Que legal. Então vamos lá, 1º de fevereiro, sentado na mesa, o que eu vou fazer agora? Vou lançar um treinamento. Vou lançar um treinamento. Na época não tinha nem Instagram, Rodolfo. Caramba. Tinha Facebook. Fui lá no Facebook, né? Fiz ali uma propaganda e um treinamento meu que se chamava, hoje ele deu lugar para outros treinamentos, chamava Leader Action, graduação de líderes. Nome bonito, impactante. Sim. Lancei o treinamento, né, no Facebook, falei, agora vou esperar umas 50 pessoas se inscrever. Fiz as contas, falei que legal, vai dar para ganhar um dinheiro, vai dar para mudar a vida de algumas pessoas. E literalmente não apareceu ninguém. Meu primeiro treinamento, eu brinco isso aí hoje, né? Eu falo nos meus treinamentos, no primeiro treinamento tinha 5 pessoas. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos e um amigo muito próximo meu. Ninguém deles pagou, né? Caramba. Eu estava ali validando. E aí, naquele momento, eu comecei a desconfiar de que o coach realmente era bom. E isso é o que acontece, Rodolfo, com muitas pessoas que são geniais nas suas ideias,
mas não são geniais nas suas atitudes. Ela sabe que ela tem uma missão, ela sabe que ela tem um propósito, ela sabe até que ela tem potencial para isso. Só que ela não acredita fervorosamente, não é? Ela não acredita que realmente tudo aquilo que ela sabe que ela tem como bom possa levar ela e outras pessoas para um lugar melhor. Isso é a denominação de fé, inclusive. Exatamente. Fé é você acreditar naquilo que você não pode ver, não é isso? Então tem muitas pessoas que se limitam, se bloqueiam, mesmo sabendo que é muito bom no que faz, porque ela não consegue enxergar um futuro de forma fervorosa, de forma real, né? E naquela ocasião, o Juliano ele enxergou um futuro diferente. Eu enxergo que lá na frente eu vou conseguir mudar esse cenário que eu estou vivendo hoje, né? Eu fiz tantas coisas na minha trajetória com entusiasmo, por que eu vou deixar de ter entusiasmo agora? Então foi ali que eu continuei aplicando um nível de entusiasmo ainda mais elevado. E o que te fez virar essa chave realmente para não perder esse entusiasmo? Porque o cenário para você, esse primeiro cenário, para muitos seria o ponto de falar, não funciona mais. Não funciona mais. Antes de você responder, se você está curtindo isso aqui, já se inscreve, já segue a gente, já compartilha, que com certeza vai fazer diferença para muita gente. Então, vamos escutar essa resposta agora. Como que você virou essa chave e não desistiu e continuou firme e persistente, que eu tenho certeza que essa foi a chave que fez você chegar aqui hoje. Rodolfo, eu considero muito a presença de Deus em tudo que nós fazemos, né? Eu tive uma carreira muito sólida. Por onde eu passei, cara, eu deixei legados. Por onde eu vivi a minha experiência profissional, eu deixei marcas positivas, né? E aquilo para mim foi a representação de Deus, dizendo o seguinte, Juliano, por onde você passar, as coisas irão funcionar. E eu tinha tomado uma decisão, e a decisão hoje é o que nos movimenta mesmo, né? A decisão eu deixo a rotina da minha história profissional para trás para movimentar outra. Quando eu fiz o primeiro movimento de oferecer um treinamento e perceber que ninguém chegou, eu simplesmente assumi a autorresponsabilidade, entendendo que, não, Deus já falou que a prosperidade é natural, mas a decisão de prosperar ela é pessoal. Eu tenho que continuar decidindo prosperar então, porque Deus já entregou na mão de mim, de você, de todos nós que estamos aqui assistindo. A questão é qual é a decisão que nós estamos tomando. Isso para mim foi uma virada de chave. O entender que se eu decidisse por voltar atrás, eu estaria descumprindo aquilo que Deus projetou para mim no futuro. Eu falei, não posso desagradar a Deus não, eu tenho que continuar essa parada. A questão é, Juliano, você está sendo ignorante a ponto de não acertar nas suas atitudes. Não coloca a responsabilidade no ambiente externo, não. E aí foi onde eu comecei a modificar, então, a forma de prospecção, que é uma coisa que nós trabalhamos nessa área, né, Rodolfo? Nós temos que ver constantemente, né? Renovar a forma de abordar pessoas. Ou seja, em vez de colocar a culpa em qualquer outra coisa, você puxou a culpa para você e foi entender aonde você estava deixando a desejar, é isso? Porque, Rodolfo, não é só eu que faço isso. Tem outras pessoas que fazem isso, são muito bem-sucedidas, que estão ajudando as outras pessoas a mudarem de vida. Falei, poxa, se tem outras pessoas vendo isso, por que eu não posso fazer? É lógico, nós temos uma avaliação de competências, né? Bom, claro. eu tenho dicção, eu tenho competência técnica, eu tenho capacidade de falar, eu tenho. Então, o que está faltando mesmo são as estratégias de prospecção, de fazer as pessoas chegarem até mim. E foi aí então que eu modifiquei, virei a chave mesmo, e aí foi curioso isso aí, Rodolfo. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, Juliano, se é uma missão, antes de você querer ganhar dinheiro com isso, você precisa comprovar para as pessoas que você realmente tem condições de mudar o mindset, de ajudar as pessoas a enxergar de uma forma diferente e fazê-las ir para um próximo patamar. Falei, então tá bom, então antes de ganhar dinheiro, eu farei isso de graça. Nossa! O que eu fiz então? Isso aí foi logo próximo aniversário da minha mãe, quando eu lancei um treinamento e ninguém veio. Eu vou fazer uma palestra solidária. Eu fui o primeiro aqui na região a fazer esse tipo de trabalho. Fui na associação comercial da cidade de Mogi Guaçu, falei, quanto custa para alugar uma sala aqui para 110 pessoas? Uau! Eu quero colocar 110, não sei porque eu tinha esse número na minha cabeça, tá? Eu tenho dessas coisas, aparece um número e eu vou perseguir esse número. Quanto custa para alugar uma sala aqui para 110 pessoas? A associação falou, nós temos duas salas, Juliana, uma para 50 pessoas e uma para 130 pessoas. Eu quero para 130. Porra, quem que era o Juliano
que não conseguiu trazer 5 pessoas para o treinamento e agora está falando de 110 pessoas. Eu poderia falar, então tá bom, vou na de 50 pessoas, né? Pelo menos é um número mais fácil de atingir. Não, eu estou olhando a grandeza, eu quero a de 130 pessoas. E ali eu lancei a palestra solidária. O que era uma palestra solidária? Eu verifiquei na cidade qual era uma entidade que precisava de alimentos e divulguei uma palestra gratuita onde as pessoas não pagariam nada. Contudo, elas teriam que ser tão generosas quanto eu. Por que quanto eu? Porque eu daria conteúdo de valor para as pessoas. Elas só precisariam acreditar no que eu estava falando. Só que elas teriam que ser generosas também. Teria que doar 1 quilo de alimento, ou 1 litro de leite, ou 1 quilo de alimento não perecível. E ali, então, nós arrecadamos 115 pessoas. Eu não me lembro exatamente quantos quilos de alimento deu, porque algumas pessoas trazem mais, né? Alguns trazem uma caixa de leite cheia, outros trazem um pacote de 5 quilos de arroz. Arrecadamos muito alimento, muito leite naquela ocasião. E foi lindo, né? Porque eu criei uma estratégia nova ali. E eu lembro que eu combinei com um amigo, o Evandro, que até hoje é meu amigo, inclusive, ainda, né? E continuar sendo. Falei, Evandro, no meio da palestra, quando aparecer esse slide, eu quero que você conta a quantidade de alimento que nós arrecadamos e me interrompa, tá? Pode me interromper. Pode me interromper. E você vai trazendo um papel. E foi isso que aconteceu. Ele trouxe para mim, eu não me lembro exatamente, ele falou, nós conseguimos tantas centenas de quilos de alimento. Uau! E eu falei, gente, desculpa, o Evandro, ele foi indelicado me interromper aqui na palestra, né? Contudo, eu fiquei muito feliz por ele ter me interrompido. Por quê? Porque eu tenho que dar essa notícia para vocês. Olha como vocês são generosos. Uau. Olha quantos quilos de alimento que nós arrecadamos e que amanhã crianças e outras pessoas estarão felizes pela doação que vocês deram. Parabéns, né? Naquele momento eu mostrei então a força que um conjunto de pessoas teria. Foi uma estratégia? Foi, mas ela foi uma estratégia do bem. Logo na sequência, eu faço um pitch de vendas. É o seguinte, gente, eu não sei se para vocês está valendo a pena até aqui, né? Para mim está valendo muito a pena, mas levanta a mão quem gostou até aqui, todo mundo levantou a mão. Então, se você considera que uma palestra de 60, 90 minutos está fazendo sentido para você, imagina um treinamento de 4 dias. Imagina um treinamento de 4 dias. E tem o seguinte, eu tenho um treinamento chamado Leader Action, graduação de líderes, e eu quero convidar vocês para estarem lá comigo. Só que é o seguinte, eu só tenho 25 vagas. Eu tenho 25 vagas. E eu tinha uma sala de treinamento na ocasião, cabia 10 pessoas. Ela cabia 10 pessoas. 11 pessoas e ficava tudo apertado, né? Que nunca tinha sido usado, inclusive, aquela sala de treinamento. Mas ela estava prontinha, Rodolfo. O tanto que eu acreditava que aquele projeto daria certo. Caramba! Eu tenho só 25 vagas. Se você tiver interesse, está aqui o pessoal que são meus amigos, né, do meu time. É só você, depois da palestra, dar um nome para eles, que na semana que vem nós vamos chamá-lo para você fazer inscrição. Rodolfo, vieram 35 pessoas interessadas naquela ocasião. Né, das 35 interessadas, 26 fecharam, 26 ou 27 Caramba. Fecharam. E aí eu tive que fazer em 3 turmas, porque na minha sala cabia somente 10. Sim. E aí nós fizemos 3 turmas. E aí eu falei, puxa, tá vendo? Deus estava dando o recado. Eu só tinha que fazer as atitudes e estratégias diferentes. Quanto tempo de diferença de um para o outro? Foi algo em torno de 3 meses aproximadamente. Ou 3 meses. Em 3 meses o jogo virou. Em 3 meses o jogo virou. Só que em 3 meses eu suava frio, cara. Por quê? Porque as contas de casa não estavam esperando 3 meses, né? Concordo. Você imagina só, né? Um profissional do regime CLT, bem sucedido, pronto para ser diretor, inclusive, de empresa. Agora ele deixa de lado essa rotina profissional para entrar no empreendimento. E a partir de agora, meu amigo, eu não tenho mais aquele seguro de que no 5º dia útil o salário está dentro da conta, né? O cartão alimentação, não tem mais segurança. Eu tenho que fazer a minha própria história. São 3 meses passando pela provação. 3 meses passando pela provação. Algumas pessoas passam mais do que isso, né? Outras menos do que isso. A questão não é o tempo em si, né? Mas a força que você tem para resistir a esse tempo de provação. E o que você está fazendo para sair dela. E o que você está fazendo para sair dela. Ou seja, a atração que você está empregando para sair. A atração que você está empregando para sair, exatamente, Rodolfo. E foi lindo, né? Porque 3 meses aproximadamente, talvez um pouquinho mais do que isso aí, foram momentos que por diversas vezes eu pensei sim em falar, vou mandar currículo para banco de novo. Os bancos estão querendo, eu tive convites de banco, né? Vem para cá, vamos trabalhar. Ou seja,
mesmo você sendo Juliano Ramos, em alguns momentos também veio o desejo de desistir, de talvez achar que não ia dar certo. Com certeza, Rodolfo. Porque às vezes a gente fala isso, conta uma história dessa, e quem tá assistindo simplesmente acha que não, é surreal, ele é o Juliano Ramos, pra ele nada deu errado. Rodolfo, obrigado por essa colocação, porque eu confesso que até hoje ainda, falar da nossa fragilidade, gente, não tem nada de errado não, tá? O que você não pode ficar alienado a ela, tá? Exato. E eu, como ser humano, como profissional de desenvolvimento humano, eu tenho as minhas fragilidades em que em alguns momentos eu ainda chego a pensar, será que é esse caminho mesmo? Só que na sequência eu tenho a resposta, meu irmão. Exato. Aliás, nos últimos dias, se eu cheguei a pensar em algum momento sobre essa minha rotina de trabalho, a resposta veio talvez com o seu convite em estar aqui. Caramba, que legal. Cara, e é verdade. E seu convite estar aqui, se por algum momento nos últimos dias eu cheguei a pensar em mudar a minha rotina, veio Deus e falou assim, Rodolfo, eu preciso de você. Convide o Juliano para estar no seu podcast, sabe por quê? Vai ter centenas ou milhares de pessoas vendo lá, uma frase que o Juliano vai falar, o Juliano precisa entender que essa missão é a missão dele. Exato. Então nós temos que ter essa resiliência. Que resiliência, meu amigo, meu irmão, não é a capacidade de suportar pressão somente, né? É a capacidade de você suportar a pressão, aprender com essa pressão e sair desta pressão de uma forma mais forte do que você entrou nela. Isso que é resiliência. E eu passei por isso nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos eu falei para mais de 35 mil pessoas, né? Para quem começou no primeiro dia com 5 pessoas, sendo meu pai, minha mãe, meus irmãos e um amigo, né? Sem ter a convicção de que realmente daria certo, mas tendo a fé que daria certo, eu falei para mais de 35 mil pessoas. Foram centenas de empresas que eu treinei, foram milhares de líderes que eu formei. E isso é verdade porque eu te conheci primeiramente dentro das empresas, já fazendo esse trabalho lá em 2017. E eu de verdade, na nossa região, eu não enxergo hoje, talvez eu não conheça, ok, mas de conhecer realmente alguém que tenha treinado e tenha feito tantos treinamentos igual você. Então isso não tem como realmente fugir, porque é um resultado. Resultado, né, Rodolfo? Resultado evidenciado, né? Poxa, uma honra ouvir isso aí de você, porque eu não levo isso aí nem por luxo, nem por ego, né? Eu levo como missão. E se me permite aqui falar a minha missão, que foi transformada numa frase. A minha missão de vida foi transformada numa frase. Eu convido você, inclusive, a olhar com carinho para a sua missão. Não importa se você é um profissional liberal, se você é um médico, se você é um advogado, se você, de repente, trabalha aí na logística de uma empresa, se você é um profissional do área administrativa, RH, não importa. Mas aonde você está, existe uma missão para cada um de nós como seres humanos. Nós não escolhemos estar aqui, nós somos escolhidos para estar aqui. E eu tenho que ter a intelectualidade para entender, cara, eu fui escolhido para estar aqui para fazer isso e fazer bem feito. E eu entendi então que eu tinha uma missão. E eu coloco, inclusive, essa missão, Rodolfo, lá desde quando eu comecei a vender peixe. Que foi transformado numa frase, que é transformar pessoas boas em pessoas fodas. Caramba! Vou repetir para você, mas não tem nada de palavrão, vou te explicar, aguenta aí. Minha missão de vida é transformar pessoas boas em pessoas fodas. Foda significa felizes, otimistas, determinadas e ativas. Uau! E eu trouxe isso aí como missão de vida, por quê? Porque eu entendi que a minha trajetória, desde quando eu vendia peixe, tinha isso na coluna vertebral das minhas atitudes. Transformar as pessoas, quando eu vendia peixe, por exemplo, né? Eu queria que as pessoas ficassem felizes por ter um alimento, né, na mesa dela e compartilhar com a sua família, né? Felizes, otimistas, determinados, ativos. É lógico que eu não tinha nenhum tipo de interpretação como eu tenho hoje. Mas hoje, quando eu começo aqui no seu podcast, eu estou fazendo a minha reflexão interna e pedindo para que Deus coloque as palavras certas na minha boca, na sua. Sim. Para que continue dando forças, né? Para a gente impactar as pessoas para que elas sejam mais felizes, mais otimistas, mais determinadas e mais ativas. Talvez, Rodolfo, é uma frase que eu vou falar aqui. Talvez é uma palavra que eu vou falar aqui que vai impactar a vida de alguém aqui. Exatamente. Talvez o que você vai fazer na sua profissão, Rodolfo, é uma foto, porque você... Eu não estou falando porque eu estou aqui no seu podcast, não, tá? Mas hoje eu não vejo outra pessoa no seu nível aqui na nossa região, porque realmente você tem muita qualidade no que você faz.
e você já me falou isso, inclusive, né? Eu não vendo foto, Juliano, eu não vendo imagem, eu vendo uma satisfação, eu vendo você falou, um otimismo nas pessoas, as pessoas enxergar de uma forma diferente o que elas são, né? Sim. Então, de repente, numa foto, você transforma a vida de uma pessoa, né? Numa imagem, para fazer a pessoa ter uma autoestima mais elevada, né? Então, entender a missão que nós temos neste mundo é o ponto inicial para tirar a gente do momento que nós estamos e levar a gente para o momento que nós queremos chegar. Não é? E aí, só finalizando aqui a sua pergunta, né? Como que que foi a sua trajetória, como que você chegou a ser coach, para a gente entrar em outros assuntos também, foi assim que eu comecei a minha profissão. Né? Hoje eu não me considero mais um coach. Então, eu deixo bem claro para as pessoas aí que tudo que nós fazemos deixamos marca. Né? Quando eu comecei como coach Juliano Ramos, que inclusive o meu e-mail até hoje é coach Juliano Ramos. Por quê? Porque eu assinei a plataforma lá no passado e hoje eu tenho tanta coisa boa nesse e-mail que eu não posso mudar esse e-mail. Né? Muita gente que já tem esse contato. Já tem esse contato do e-mail, não dá para perder. Mas se você entrar nas minhas redes sociais hoje, você vai perceber que eu sou um profissional do desenvolvimento. Por quê, Juliano? Você não gosta do coach? Claro que eu gosto. Sim. Claro que eu gosto. Não só gosto, como eu sou apaixonado pelas ferramentas do coach. Né? Só que eu sou head trainer, sou administrador, sou pós-graduado em gestão de negócios, sou pós-graduado em gestão de vendas, sou practitioner em programação neurolinguística. Eu tenho outras formações que ajudaram a complementar as ferramentas de coaching. Né? Ou seja, é uma das suas ferramentas. É uma das ferramentas. Por que eu falo isso com tanta efetividade? Porque eu vejo profissionais na nossa área, Rodolfo, e se você, de repente, é um profissional da área do coaching aí, está nos vendo e se ficar zangado comigo, por favor, não fique zangado não, né? Mude a mentalidade para você gerar crescimento, tanto pessoal quanto profissional na sua vida. Mas tem tantos profissionais na nossa área que estão fazendo cursinhos de um final de semana e vai acabar o curso. Eu falo assim, olha, eu estou pronto para mudar a sua vida. Isso aí está cheio no mercado. Quem é você? Eu sou o coach fulano. Cara, mas espera aí, o coach ele é muito sério. Se você não souber aplicar uma ferramenta adequada, você pode colocar o tiro pela culatra. Exatamente. A pessoa, ao invés de crescer, ela vai ser menor do que ela já é. Né? Então, é muito sério as ferramentas, a profissão de coach. Né? E eu só fui entender isso aí, Rodolfo, depois de anos de estudo. Né? Depois que eu coloquei outras ciências junto com o coach. Né? Eu fui entender isso aí. Então, hoje eu uso coach, eu tenho ferramentas de coach que eu aplico nos meus treinamentos. Né? Só que eu tenho tantas outras coisas que ajudam, né, o crescimento da pessoa, que seria até uma forma agressiva falar somente que eu sou coach. Eu sou um profissional de desenvolvimento humano. Né? Então é isso que eu queria deixar de recado. Você que é um coach, você que é um profissional, continue sendo, mas não deixe de continuar aprendendo outras ciências, não é, que ajudam as pessoas a se desenvolverem. Juliana, a pergunta que eu quero te fazer agora, cara, ela é uma pergunta até direta mesmo e prática. Quais são as limitações que você mais tem enxergado nos treinamentos que você tem feito com as pessoas, que você fala, cara, se as pessoas entendessem essa chavinha aqui, logo de cara, metade do progresso delas estaria garantido. Existe algo nesse sentido? Eu estou falando bobeira? Não, Rodolfo, você não está falando bobeira não, cara. Eu tenho usado uma frase para representar essa sua pergunta, tá? Eu vou falar essa frase e vou fazer o discurso sobre isso, tá? E a frase é: quando Deus vê atitude, ele faz questão de honrar. Uau! Quando Deus vê atitude, faz questão de honrar. O que mais está faltando hoje nas pessoas, eu falo com muita propriedade, porque eu estou em centenas de empresas aí, e as conversas são geralmente as mesmas, né? Faltam algumas coisas hoje nas pessoas. Uma delas é falta de iniciativa. Falta de iniciativa. O que é que faz uma falta de iniciativa? Agora eu vou falar de uma forma um pouco mais técnica, tá? Só que de uma forma que as pessoas possam entender, tá? Por que falta iniciativa para as pessoas? Por alguns motivos, tá? Um deles é por medo, outra por falta de conhecimento, né? Outra por falta de estímulo, por algumas situações. E essas pessoas... Vamos lá. Pode perguntar. Medo, conhecimento e falta de estímulo. Falta de estímulo. Vamos no inverso. Falta de estímulo, como que ela vence isso? Perfeito. Então, exatamente. Isso ele está na ponta da nossa trajetória aqui, tá? Porque assim, olha,
Quando a gente fala estímulo, medo, falta de conhecimento, nós estamos falando de interferências externas, tá? Mas vamos fazer aqui um cenário onde que as pessoas possam entender. Perfeito. Vou dividir isso aqui em alguns pontos, tá legal? É assim, olha, as pessoas hoje estão se queixando pelo fato de não ter o resultado que ela deseja, né? Eu faço perguntas comuns nos treinamentos, pode ter 50, 100, 200 pessoas. Uma das perguntas que eu faço é: me conta aqui, vocês que estão aqui nesta sala, nesse auditório, quem aqui gostaria de ter uma vida melhor do que já tem? Adivinha? É unanimidade. Todo mundo quer levantar a mão, né? Todo mundo levanta a mão. Algumas pessoas estão bem-sucedidas, outras pessoas nem tanto assim. Ou seja, as pessoas querem ter resultados melhores, resultados diferentes, não é isso? E por que elas não têm esses resultados diferentes? Porque muitas vezes elas estão olhando somente para o resultado que ela quer. E eu fico fixo, alienado naquele resultado. Vamos falar de um resultado comum. Vai trocar de carro, fazer uma viagem, ter uma vida financeira melhor, uma saúde mais adequada. Tudo isso são resultados. Concorda comigo, Rodolfo? Claro. Tudo isso são resultados. Ter um relacionamento mais interessante, né? Um casamento mais próspero, tudo isso são resultados. Eu fico olhando para esse resultado. Isso que eu quero, isso que eu quero. Só que é o seguinte, se ela não tem aquele resultado ainda, tem um outro resultado que não é o que ela quer, isso é consequência de um comportamento. Vamos lá, eu falei de iniciativa, tá? Sim. Isso é consequência de um comportamento, um conjunto de comportamentos. Vamos falar de uma vida financeira desestabilizada, tá? Uma vida financeira onde a pessoa tem dificuldade aí de pagar as suas contas no final do mês. Pessoas que não interpretam isso, fica só olhando para o resultado, o que ela fala? É porque eu ganho pouco. É porque eu ganho pouco. Ela não tem um outro pensamento do tipo, eu preciso ganhar diferente, por isso eu tenho que ter comportamento diferente e assim por diante. Ela simplesmente se queixa, eu ganho pouco, as coisas estão caras, o mundo está difícil, né? O motivo é sempre externo. E aí esse comportamento, ele fica sendo engessado por uma situação que não vai fazer ela ter resultados diferentes. Porque ela só está olhando para o resultado, não está olhando para o comportamento. A minha vida financeira está ruim. E se eu contar aqui, certamente todos vão concordar comigo, né? Existem pessoas que elas se queixam que ela ganha pouco, tá bom. Então, vou dar um aumento para ela. A partir de agora, você não ganha mais 1.000, você ganha 1.500 agora, beleza? Aí ela consegue consertar aquele cenário momentâneo dela, mas passe 2 ou 3 meses, a queixa é a mesma. A queixa é a mesma. Dá mais um aumento para agora, você ganha R$3.000. Vai consertar uma situação momentânea. Passa-se 2 ou 3 meses, a queixa é a mesma. Por quê? Porque não está modificando o comportamento. Os comportamentos são tóxicos. Então a iniciativa está no comportamento. Opa, calma aí, tem outros pontos que nós temos que estudar aqui antes, tá? Okay. O que é que faz uma pessoa ter comportamentos naquele formato? Perfeito. Tem um outro ponto antes do comportamento. Eu vou colocar tudo na mesma embalagem agora aqui, tá? Apesar de dividir em 2 pontos quando eu estou explicando, só para a gente entender melhor. Esse outro ponto que vem antes do comportamento é chamado de pensamentos, sentimentos e emoções. Ok. A pessoa ela pensa de uma forma que faz ela sentir e se emocionar. Aquilo que você faz, Rodolfo, desperta emoções nas pessoas. Quando você mostra uma foto, né, uma imagem que você faz com tanta qualidade, a pessoa pega aquilo e fala assim, uau, eu sou muito mais do que eu imaginava. Naquele momento, a pessoa ela se comporta diferente. Talvez ela saia para comprar uma roupa bonita, ela vai fazer uma maquiagem, vai mudar o cabelo dela. Por quê? Porque ela está se vendo de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque você despertou uma emoção, um pensamento, um sentimento diferente que fez ela se comportar melhor. E como ela se comporta melhor, o resultado passa a ser melhor. Exato. Juliano, então o foco é mudar a iniciativa no pensamento? Tem mais um ponto que vem antes. Isso aqui eu só falo nos meus treinamentos que as pessoas pagam para mim. Caramba. E eu estou falando para você e para vocês que estão nos vendo porque vocês merecem. Olha, talvez é isso que você vê e escutar aqui. Qual é esse ponto então que nós temos que ter iniciativa, Juliano? Interferências. É aqui que eu tenho que modificar, aqui que eu tenho que ter a máxima iniciativa minha. Interferências. O que são interferências, Juliano? É tudo aquilo que você recebe através dos seus sensores. Quais são os nossos sensores? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Tudo aquilo que eu recebo através dos meus sensores são interferências. Ou seja, as pessoas estão nos vendo, nos ouvindo aqui,
nós estamos sendo uma interferência na vida delas. Exato. Certo? Existem alguns tipos de interferências, não é? Aquilo que eu vejo na TV, aquilo que eu vejo nas redes sociais, aquilo que eu leio nos livros, aquilo que eu falo ou converso com pessoas, e aí tem uma outra interferência que eu chamo de interferência vertical, que é aquela que vem de cima para baixo. Ok. Como que você está alimentando essas 5 interferências? Qual está sendo a sua iniciativa para que essas interferências sejam positivas? Então vamos lá, vai. Eu não vou falar nomes aqui porque a proposta não é essa, tá? Mas qual é o tipo de programa de TV que você está vendo? É aquele programa que apresenta morte, roubo, sequestro, é isso que você está vendo? Então qual está sendo a sua iniciativa com relação a isso? E como que está despertando seus pensamentos, suas emoções? Certamente não são boas. Essas emoções e pensamentos estão despertando qual tipo de comportamento em você? Será que é por isso que os resultados não são tão bons? Então a sua iniciativa mude as suas interferências, escolha, seja inteligente, veja programas. Eu há muito tempo já não vejo televisão, tá? Tamo junto. Você também não vê? Há muitos anos eu não vejo televisão, não assisto televisão. Mas eu escolho aquilo que eu vou ver, de repente numa Netflix, no YouTube, né? Exato. Vocês, por exemplo, aqui tem que escolher o canal do Rodolfo para assistir, pô. Tamo junto. Tanta interferência boa para você ver aqui. Então o que você vê na TV? O que você vê nas redes sociais? A rede social, Rodolfo, você sabe dizer melhor do que eu, inclusive, que você vive bastante esse mundo, né? A rede social, ela foi formatada para conduzir a nós, né, seres humanos, a uma alienação. É por isso que tem gente com calo na ponta do dedo indicador, que fica assim, ó. E tá tudo bem isso aí? Depende, né? Se você está tendo calo na ponta do dedo porque está vendo coisas boas nas redes sociais, continue, tá bom? Continue aí. E eu vou além. Não só calo, se você for parar para prestar atenção no dedinho das pessoas, ele já está deformado de apoiar o celular. Pois é, você tem razão. Rodolfo, sabe outra coisa? Eu vou fazer um humor diferente aqui agora, tá? Eu acho até interessante as pessoas usar bastante celular, porque elas estão tendo problema na coluna, e eu tenho um estúdio de pilates, as pessoas têm que fazer pilates comigo lá. É brincadeira, não quero que você tenha problema na coluna, é lógico, mas isso é verdade, tá? A coluna das pessoas está tendo um problema de tanto ficar abaixado e ver celular. Então, é como que você escolhe as interferências. Sua iniciativa com relação às interferências vai fazer com que você tenha pensamentos melhores, sentimentos e emoções melhores. E como você tem pensamentos melhores, você se comporta melhor. Verdade. E como você se comporta melhor, você tem resultados melhores. Então, a base é iniciativa. É lógico, é muito mais complexo do que eu estou falando, pode ser que seja, mas é fácil de entender. E vem de dentro mesmo. E vem de dentro. Use uma ferramenta, preste atenção, eu vou dizer aqui. Use a ferramenta que faz as pessoas se movimentarem a qualquer custo, mesmo que você não queira. Você conhece a ferramenta. A ferramenta se chama TBCF. Essa eu conheço. Não é boa essa ferramenta, Adolfo? Muito boa. Muito boa. Use essa ferramenta para que você tenha iniciativa. TBCF. Tira a bunda da cadeira e faça. Não é porque ninguém fará por você. Tem iniciativa, meu irmão. Eu não gosto de ler, então vai ouvir audiobook. Eu não gosto de fazer atividade física, então fazer uma caminhada. Eu não gosto de fazer network com pessoas. Faça um network bom, então, com pessoas boas da sua família. Cara, não tem outra alternativa. É movimentação, é iniciativa. Pegando esse gancho seu, a gente cai para algo que na época de 2018 também, que eu comecei a estudar e a pesquisar. Você sabe um pouquinho disso também. Nessa época, eu comecei a atender muitas mulheres com casos mais extremos. Depressão, crise de ansiedade e problemas nesse nível. E eu comecei a ficar assustado. Porque até então, eu me via como fotógrafo apenas. E o meu medo era, cara, o que eu falo para uma pessoa que está chegando na minha frente e por algum motivo ela decidiu confiar em mim e ela acaba soltando tudo isso que muitas vezes ninguém sabia. Como que eu viro para essa pessoa e falo para ela, beleza, ok, sua história, mas vamos voltar para tirar foto? A conta não fecha. E ao mesmo tempo eu não sabia como conduzir isso, eu não sabia como levar e eu não sabia que resposta que eu poderia dar. Porque, dependendo da resposta, eu levo a pessoa para um lugar pior ainda. Com certeza, Rodolfo. E aí, nessa intenção de querer me preparar para esse tipo de coisa que estava acontecendo,
Porque assim, no começo, uma pessoa vinha fazer ensaio, ela tinha sua transformação ali e ela saía e contava para as amigas. E aí esses casos começaram a multiplicar. E aí eu comecei a ficar com mais medo ainda. Foi então que eu comecei a estudar também sobre desenvolvimento humano e despertar isso em mim para me atentar um pouco mais a isso. E foi aí que você falando isso agora também é o link do que eu descobri naquela época, porque a minha seriedade na época foi o quê? Cara, e se realmente toda essa transformação que a gente fala aqui, todo profissional de fotografia fala que você vai ficar com autoestima incrível. Tá bom, e se não ficar? Para uma pessoa que está ali com uma depressão grave. Que responsabilidade, hein? E aí? Então, eu fui querer ter ferramentas também para saber se isso era verdade ou não. E foi aí que eu caí nisso que você acabou de falar. Entendendo que muitas vezes a pessoa ela não entende e não se enxerga dessa forma. E eu tinha facilidade e as ferramentas necessárias para isso de chegar, colocar a pessoa na melhor versão dela, mesmo que ela mesmo não ainda confiasse nela, fazer a foto e mostrar, falar, essa é você. Você tá aqui sem Photoshop, sem nada, você não vive essa versão porque você não quer. Caraca. E aí a pessoa começa a ter o start de mudança de vida dela e de transformação. Então, assim, foram vários casos de transformação e aí eu pude entender que, de fato, existiam ferramentas reais que dava para aplicar para gerar essa transformação e não somente foto. E é por isso que eu falo até hoje, nunca foi só foto. Porque mesmo antes de eu entender a potência, ela já estava lá. Ela já acontecia. Só que com a seriedade desses casos e tudo mais, eu fui buscar me preparar e entender melhor o que estava acontecendo. E aí eu descobri que, de fato, a forma que era conduzida, a experiência que era gerada, estava trazendo, de fato, essa transformação. Então aí eu consegui fluir muito melhor em cima disso. E por que eu falei isso? Para realmente comprovar que tudo isso que você acabou de citar faz total sentido e funciona. Com certeza, Rodolfo. Puxa vida, que bacana você falar isso aí, né? Nós estamos numa era tão avassaladora, nós estamos passando por uma ruptura muito grande, não é? Não é só nas empresas, é na vida, no mundo. Com o advento da tecnologia, as coisas estão acontecendo de uma forma brutal, né? Aquilo que nós imaginávamos que pudesse acontecer daqui a 50 anos, já está acontecendo. Nossa, já. Está acontecendo agora, né? Inteligência artificial, realidade aumentada, tem uma série de coisas aí que está acontecendo e com certeza impacta a nossa vida. Mas eu falo uma coisa que eu acredito que vai durar um bom tempo ainda, né? Que é assim, olha, na era da tecnologia, as pessoas ainda são mais importantes. Na era da tecnologia, as pessoas ainda são mais importantes. Aí, de repente, você me pergunta, Juliano, por que você deu tanta ênfase no ainda? Porque é o seguinte, as pessoas que entenderem isso aí não serão substituídas por tecnologia. Porque o fato é pessoas, é gente. Só que você precisa se doar para isso também, não é? Claro. Você tem que fazer a contrapartida, você tem que se dar o valor. Porque ainda, se as pessoas não entenderem isso, vai chegar um momento que nós falamos o seguinte, puxa, eu tentei tanto com a pessoa, eu dei tanta oportunidade, eu estimulei, eu inspirei, eu treinei, mas não tem jeito, então eu vou contratar um robô para isso. Se lá na frente as pessoas não tiverem essa consciência, aí sim, elas serão substituídas mesmo, caso contrário, não. O robô faz mais rápido, muitas vezes com uma margem de erro menor, e quem comanda ele, você dá todo o script para ele. Então, assim, a margem de erro dele é ridícula. Qual que é o detalhe que é uma ferramenta que, assim, quem vai se destacar pelo que eu vejo nessas inteligências artificiais? Quem sabe se comunicar. Pronto. Eu coloco uma palavra nesse seu contexto, nessa sua explicação, que é justamente o sentimento, né? Os robôs, por mais que possam fazer de uma forma técnica surpreendente, eles ainda não têm sentimento. Exatamente. Olha a história que você acabou de contar, que bonito, Rodolfo. Não é somente foto. É mostrar para as pessoas que ela já é aquela versão, só que ela não está se descobrindo. Rodolfo, não é só pegar a câmera, bater uma foto e entregar para a pessoa? Não, cara. Aqui eu estou falando de gente, de pessoa, de ser humano que tem sentimento. O que você desperta nas pessoas, então, é um sentimento escondido.
É um sentimento que já existe, mas está escondido. Exatamente. Então, os robôs não têm essa capacidade ainda, pelo menos, né? De sentir sentimento, de ter o sentimento. Os robôs não têm essa capacidade. E acredito que nunca terão. Você pode até contestar essa minha opinião. Mas eu quero trazer isso como realidade mesmo. Os robôs, eles podem, a tecnologia, né? Elas podem trazer grandes benefícios para a humanidade. Mas nunca será humano. Nunca será humano. Então você realmente interpretar a outra pessoa como um ser vivo, como um irmão, né? Como uma pessoa que faz parte do nosso contexto humanitário, isso é crucial para que a gente crie relações melhores. Apresentar o valor da pessoa devidamente mesmo, ela faz com que a pessoa ela cresça, que a pessoa seja uma pessoa diferente. Então o seu significado sobre o que você disse aí, né? Não é somente foto, para mim é genial. Muito obrigado, cara. E agora, o segundo ponto, o medo. Como que eu faço para criar tração, sendo que eu tenho medo de agir? Por que as pessoas têm medo, será, Rodolfo? Você imagina qual que é o motivo que as pessoas têm medo? Não. Porque elas ainda não conhecem. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos ou daquilo que nós conhecemos profundamente. Né? Nós não temos medo daquilo que nós temos medo daquilo que nós não conhecemos ou daquilo que nós conhecemos profundamente. Vamos pegar um exemplo aqui, até agressivo, né? Uma pessoa que sofreu abuso sexual. Ok. Ela pode criar traumas significativos. Por quê? Porque ela conheceu isso aí profundamente. Né? Então ela cria um medo disso aí. Né? Ela criou um medo pelo fato de ter conhecido profundamente uma situação como essa. Né? Agora, vamos pegar um outro medo. Né? Vou fazer um desafio para você aqui. Rodolfo, a partir de 2025, você será o presidente da República. Topa? Eu vou falar por mim, eu teria medo disso aí. Com certeza. Eu não conheço. O que eu conheço é o que eu vejo, né? O que a gente interpreta aí nas mídias, mas eu tenho medo porque eu não conheço. Agora, vamos lá, Rodolfo. Você vai passar por uma preparação com os melhores profissionais do mundo, o que vai fazer você ter toda a competência necessária para ser presidente, porque você, Rodolfo, você tem grande potencial para transformar o nosso país num país muito melhor. Então você estará amparado por tudo isso. Por mais que você tenha medo, você concorda comigo que diminui um pouco? Exatamente. Reduz um pouco, porque eu passo a conhecer aquilo que me causava medo. Né? Então o que faz a pessoa gerar uma convergência e deixa o medo de lado é buscar conhecimento. E quando a gente fala buscar conhecimento, se torna uma informação delicada para se dar, porque nós estamos numa era onde a informação está sendo avassaladora. Sim. Não é? Nós somos hoje um ponto de informação para as pessoas aqui. Né? Quanta coisa hoje, quantas fontes você tem hoje para buscar informação. Então, não é buscar conhecimento de forma aleatória. É buscar conhecimento assertivo para aquilo que você tem. Você tem medo do quê? Você tem medo de ser promovido? Você tem medo de empreender? Você tem medo de tirar foto com o Rodolfo? Cara, vai entender. Vai entender qual que é o significado disso, por que você está tendo medo, qual que é o motivo que faz você ter medo. Então vai buscar o entendimento da proposta, vai conversar com pessoas, vai ler artigos que realmente são de fontes seguras, não é? Exato. Vai entender. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente deixa de ter medo. Muita gente tem. Qual que é o maior medo da humanidade hoje? É a morte. Sim. Não é isso? O maior medo da humanidade hoje é a morte. Dizem alguns especialistas que o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Não é isso? Exatamente. Por que você tem medo? Porque você não conhece ainda, né? Para quem é cristão, de repente fica mais fácil até de interpretar o que eu vou dizer. A morte é o significado de uma passagem de uma vida que nós vemos hoje aqui, que pode até ser uma vida boa, mas uma vida extraordinária, que é a vida eterna. Os cristãos que entendem isso, eles encaram a morte de uma forma muito diferente daqueles que não entendem. Muito mais leve. Não tem medo da morte. Né? A gente pode até ter um sentimento de tristeza, mas medo não. Eu tenho medo de falar em público. Sabe por que você tem medo de falar em público? Porque você não conhece as ferramentas adequadas. Porque você não conhece as técnicas de oratória. Porque você não conhece as técnicas de palco, você não conhece operadores modais, você não conhece a alteração de estados emocionais, você não conhece técnicas de dicção. É por isso que você tem medo. Porque a hora que você passa a conhecer, você não. É só chegar e fazer isso, você perde o medo. Então a proposta é, você quer fazer uma convergência, quer deixar de ter medo? Vai passar a conhecer aquilo que você se propõe a fazer.
conhecer de forma profunda, que o medo ele vai embora. Cara, fenomenal. Falando um pouquinho disso, você acabou de citar algumas ferramentas para falar em público e tudo mais. Tem como você abrir o jogo um pouquinho com a gente de algumas ferramentas mais para pessoas que estão naquele nível bem raso realmente, que às vezes tem medo até de uma entrevista, que não sabe como se comportar, às vezes senta na sua frente, ou seja, como um cara já mais conhecido, um treinador realmente, e o cara treme na base, como que ele poderia ajustar a postura dele para ele ter um impacto mais positivo perante uma pessoa do seu nível, por exemplo, ou em uma situação que ele precise? Claro que tem. Poxa, eu tenho um prazer em compartilhar uma ferramenta que eu ensino, inclusive meu treinamento de oratória. Eu tenho 13 produtos no meu portfólio, 14 produtos no meu portfólio. Caramba. Lançamos um agora. Às vezes as pessoas, Juliano, o que você faz? Você dá treinamento? Treinamento é um dos meus produtos, né? Dentro do portfólio do Instituto Lidera. Eu tenho treinamento corporativo, eu tenho palestras, workshops, eu tenho engenharia de equipes, que é um projeto fenomenal dentro das empresas, onde a gente faz a academia de líderes, a academia comercial e o Autoboot Professional, que é a cultura organizacional. Então a gente faz todo o processo de desenvolvimento de pessoas. E um dos produtos que eu tenho é o Oratória. E dentro do Oratória, eu ensino uma ferramenta chamada modelagem. Ok. Modelagem. Eu vou explicar de uma forma bem prática para você entender aqui. Eu vou te dar mais alguns contextos aí para, de repente, você levar aí para a sua vida de forma prática, tá? O que é a modelagem? Modelagem eu preciso ser bom, mas eu não sei como ser bom. Primeira pergunta que eu faço dentro de uma ferramenta em PDF que nós fazemos. Primeira pergunta, tem alguém que é bom do jeito que você gostaria de ser? Tem o Rodolfo Carvalho, muito bom. O Juliano Ramos, o Michael, eles são pessoas muito boas. Legal, coloca o nome deles aí, tá? Aí eu vou alimentando logo abaixo as características dessas pessoas que faz com que ela seja boa. Então eu desperto uma reflexão na pessoa da seguinte forma: se você considera que o Rodolfo é bom, me coloque aqui algumas características que faz com que ele seja bom. Aí está descrito algumas características lá. O Rodolfo ele se veste bem, o Rodolfo ele se penteia um tupete legal, igual do Juliano Ramos, lá, ele faz isso aí. O Juliano, o Rodolfo ele fala bem, ele usa bem as palavras. O Rodolfo ele tem uma distribuição de olhar interessante. Então a pessoa ela vai selecionando alguns pontos que faz com que ela seja boa. Muito bom. E o Juliano, quais são as características? E o Michael, lá, quais são as características? Aí ele colocou lá. Coloca lá 30, 40 características, né? E aí eu faço uma outra pergunta depois. Existem características que se repetiram nessas 3 personalidades? 3, 4 ou 5 personalidades? Tem sim. Olha, tem essas 10 características que se repetiram. Legal. Se esses 3 que são bons no seu ponto de vista têm características semelhantes e você já identificou essas características, agora vamos para o próximo passo, que é o 4º passo, né? Por que você não tem essas características? Nossa, Juliano, nunca pensei nisso aí, né? A proposta na oratória, na fala, então você vai estudar oratória. Dicção, distribuição de palavras, operadores modais, você vai estudar oratória. Juliana, é questão de vestimenta, indumentária, pulseira, relógio, né? Uma corrente, uma roupa. Olha só que interessante, nós duas estamos de camiseta preta. Será que isso tem a ver, de repente, com posicionamento? Vou te responder, sim. Tem a ver com posicionamento. Então eu tenho que vestir só roupa preta? Não sei se é roupa preta, né? Mas de repente está aí uma forma de você começar a pensar, né? O que mais que te leva a entender que essas características são semelhantes entre eles, né? A forma de sentar, a postura, eles sentam eretos. Se eles perceberem, eu e você estamos com os braços em cima das mesas. Não tem nem eu e você assim, ó. Escondido, né? Escondido, né? Olha só, então isso que faz parte de uma postura, né? Então, olha, eu comecei a identificar através de modelagem quais são as características que eu preciso para o meu próprio desenvolvimento. É uma ferramenta tão certa, mas tão certo, que no dia seguinte que eu aplico essa ferramenta, tem pessoas que já me mandam, Juliano, é incrível. Tem gente me dizendo o seguinte, como que você está diferente? Caramba. Como que você mudou? Mas é claro, porque é percepção. O corpo fala. O corpo fala. Então, a dica que eu daria para as pessoas que têm essa dificuldade, primeiro, comece com a modelagem. Vá se inspirar em pessoas que já são aquilo que você deseja ser. Observe as características dela. Nós aprofundamos, de uma certa forma, até da seguinte questão. O que essa pessoa que você admira, ela assiste na televisão? Com quem que ela anda? Quais são os restaurantes que ela frequenta?
Quais são os ambientes que geralmente ela está? Cara, vai modelar, vai fazer isso aí. Eu vou pegar esse gancho até para dar uma dica de percepção para as pessoas hoje, para elas poderem fazer isso. Eu sei que muita gente ainda se prende no círculo social disso que eu vou falar, mas eu vou dar uma saída para isso também. Boa. Que é o quê? Usar o Instagram como ferramenta de modelagem. Em que sentido? Excelente. Antigamente, a gente pegava e seguia lá todo mundo, 5, 10 mil, 5 pessoas, acho que era o limite, se eu não me engano, e seguia todo mundo que tinha pela frente. Ah, eu segui, sigo de volta, e é isso e tudo mais. E tem gente que vive isso até hoje. Qual que é o problema? É que a gente passa muito tempo nesses aplicativos e a gente está consumindo isso. Nossa. E é o que a gente está modelando. Exato. Então, se você ainda está nesse consumo de pessoas e tudo mais, a dica é: crie uma segunda conta para aí você usar o Instagram como ferramenta de crescimento e modelagem. Porque esse segundo perfil, ninguém vai saber que você tem, não é nem para ser escondido realmente, mas é para que você seja livre para você realmente seguir e consumir o que você escolhe. Que legal essa ideia, hein? Porque aí você realmente está modelando. Você não vai fazer inimizade com a pessoa de, não vou seguir de volta. Mas aquele perfil é para você realmente consumir algo de elite. Que você saiba que fala, cara, isso aqui é o que eu quero, aonde eu quero chegar. Então eu vou modelar essas contas, esses perfis. E eu sei que é isso aqui que vai ficar aparecendo na minha timeline. Isso. Essa é a dica. Cara, que dica sensacional, Rodolfo. Fantástico. Quer dizer, eu não preciso excluir a minha conta do Instagram. Exato. Mas eu crio uma outra como fonte de estudo. E olha como tudo vai se conectando. Lembra que há poucos minutos atrás eu expliquei sobre resultado? Sim. E o que faz o resultado é a sua iniciativa em ter novas interferências. Exato. Crie novas interferências positivas de forma inteligente para que você tenha novos pensamentos, sentimentos e emoções, que isso vai fazer você mudar comportamento e modificar resultados. Olha aí, gente, o Rodolfo acabou de dar uma ideia sensacional, que inclusive eu vou aderir a essa ideia, Rodolfo. Criar uma segunda conta e começar a seguir aquilo que realmente faz sentido para o seu crescimento. Não é? E os algoritmos, né, das redes sociais são incríveis. Né? Se você, de repente, quer aprender sobre desenvolvimento humano, você vai seguir uma página, daqui a pouco vai começar a aparecer outras dentro do mesmo contexto, porque o Instagram entendeu que você quer seguir isso aí. Pronto, você cria uma fonte de estudo ali. Muito boa essa ideia. Se você está no seu perfil pessoal, isso não acontece, por quê? Porque você vai acabar curtindo uma foto de um amigo, e já vai bagunçar todo o algoritmo dele, e ele vai começar a te entregar qualquer tipo de coisa. Perfeito. Agora, se você está nesse perfil realmente alinhado para o seu crescimento, ele vai entender o seu foco ali. E os algoritmos das redes sociais, eles estão extremamente atentos a isso. É um nível surreal. E eu te garanto que em menos de 10 minutos você vai pegar só conteúdo que te interessa. Fantástico, fantástico. Que legal. Rodolfo, e eu vou aproveitar aqui e vou entregar mais uma técnica que me veio à cabeça agora. Gostei disso. Me veio à cabeça agora, para ajudar as pessoas aí a terem um posicionamento melhor, né? Eu falo para muitos líderes nas empresas, eu tenho um treinamento sensacional, chama Leader Summit, que é encontro de líderes, né? Ali tem gerentes, supervisores, empresários. O penúltimo aconteceu em Alphaville, Campinas, foi lindo, lindo, lindo. O último aconteceu aqui no Portal Termos de Mirim. Nós estamos prevendo outro agora para junho, né? Estamos nas retas finais aí para liberar as inscrições. E lá eu falo sobre isso, né? Que os líderes eles têm que entender que não é somente a competência técnica dele que faz o resultado da empresa, que a gente chama de hard skills, né? Competência técnica. É lógico, o líder tem que ser um líder gestor, ele tem que entender de KPIs, ele tem que entender de ampliação de metas e objetivos, fragmentação, ele tem que entender de tipos de reuniões, como o Day Scrum, que é uma reunião que você faz pela manhã, ele tem que entender, isso é técnico, não é? Contudo, o líder ele é o personagem principal em explorar o potencial das pessoas. Porque um líder por si só não faz nada. Né? Ele tem que ser líder a ponto de ser bom no que ele faz e inspirar as pessoas a fazerem muito bem feito aquilo que elas foram contratadas para fazer. Né? Só que o líder ele inspira muito mais as pessoas não pelas suas hard skills, e sim pelas suas soft skills, que são competências comportamentais. E quando a gente fala de comportamento, não tem como não falar, né? Sobre a comunicação, que foi até o que você citou há pouco aí, né? Sobre comunicação e as suas
a própria postura, né, comportamental. E aí eu ensino a técnica alguns falam que é a técnica da Xuxa, que é cabeça, ombro, joelho e pé. Como assim? Líder, preste atenção, você que é um gerente, você que é um supervisor, você está inspirando pessoas porque você já está numa posição adequada. Mas liderança não é posição, liderança é ação. Então você tem que colocar isso aí, cabeça, ombro, joelho e pé. Vamos entender rapidamente isso, né? Agora eu fiquei curioso. Curioso, né? Eu encontro muito isso aí. Líderes extremamente introvertidos que vivem de cabeça baixa. Por onde quer que você passe, por onde quer que ele passe, ele está de cabeça baixa. Por quê? Insegurança, falta de autoconfiança. Então, líder, levanta essa cabeça, olhar no horizonte. Porque você já está na posição que você conquistou. Não importa se colocaram você aí ou se você chegou por competência, mas você conquistou, você está nessa posição. Exato. Então vamos lá, levanta essa cabeça. A cabeça, em linha reta, mostra autoconfiança. E a mesma coisa com os ombros, né? Isso aqui o corpo fala, você citou isso aí, tem até um livro chamado O Corpo Fala, ele diz isso aí, né? Ombros para baixo vai fazer uma produção química no seu corpo chamado de adrenalina e cortisol. São outros componentes também, mas basicamente são esses, né? Adrenalina e cortisol. Por quê? Porque mostra para você que você está retraído, que você está tímido, que você não está seguro no que você está fazendo, não é? Então, olha só, simples fato de eu fazer isso aqui já produz adrenalina e cortisol, que são os mesmos componentes que produzem a raiva e o estresse. E aquilo exala pelos poros, sabe, Rodolfo? Então, você imagina um líder exalando a raiva e estresse pelos poros. Nossa. Como que fica a equipe? Então, vamos lá, cabeça para cima, ombros devidamente alinhados, e aí vem o joelho, né? O joelho significa o seguinte: líder, não dá para ficar só sentado. Movimenta esse joelho aí, né? Fique mais em pé. Boa. Né? E aí, os pés, eu falo da técnica do crucifixo. Que é assim, ó, quer mudar o resultado da sua empresa? 4 vezes por dia, você vai andar na sua empresa em forma de crucifixo. Certo? 4 vezes por dia, você vai andar na sua empresa em forma de crucifixo. Com a cabeça levantada, ombros muito postos e joelhos se movimentando junto com os seus pés em forma de crucifixo, 4 vezes por dia. Essa régula não é para abençoar a empresa, não, a sua empresa já é abençoada, a sua profissão é abençoada. É porque quando você anda 4 vezes em forma de crucifixo, você está atuando nos 4 pontos da sua empresa e as pessoas estão te vendo quem você é. Está vendo a sua postura e aí assim você consegue inclusive observar os defeitos que está em cada ponto da sua empresa, em cada ponto dos seus setores, e isso faz então você ter uma percepção diferente dos planos que você tem que colocar em cada parte da sua empresa, em cada departamento para melhorar ela. Agora vem a pergunta. Essas ferramentas, para o meu nível, são ferramentas ótimas, mas talvez para quem está assistindo acha que isso é algo raso perto de empresas gigantescas. Sim. Porque o cara fala assim, para mim que tenho 10, 15, 20 funcionários aqui, faz sentido isso. Uhum. E para o cara que tem 100, 200, 300 funcionários, igual você faz os treinamentos, você enxerga problemas diferentes nessas empresas maiores ou não? Que interessante essa pergunta, viu, Rodolfo? Porque hoje eu mentoro empresas com 70 colaboradores, uma das empresas que eu mentoro hoje tem 300 colaboradores, nós mentoramos uma outra empresa que tem 35 colaboradores, e eu percebo que o centro das problemáticas são muito semelhantes. Eu conversava com um amigo agora recentemente, que ele é gerente de uma multinacional. E eu conversava com ele, ele falou para mim o seguinte: Juliano, nós estamos tendo um treinamento lá na empresa, ele é gerente de alto nível, tá? Estamos tendo um treinamento lá na empresa com o João Cordeiro. Ok. João Cordeiro, ele é o idealizador do... esqueci o termo que ele usa, rapaz. Eu vou me lembrar daqui a pouco, eu falo, tá? Perfeito. Que fala sobre produtividade. Perfeito. E é ele que está dando treinamento para vocês estão em alto nível, muito bom. Ele é autor de livros aí, sim, muito legal, né? E ele falou, mas vou te dar um material, porque o que ele está falando com a gente, Juliano, é o que você fala no seu Instagram, é o que você tem falado aí nos treinamentos. Aí ele me deu material. Rodolfo, e é exatamente a mesma coisa. Não, mas aí eu vou fazer só um parênteses aqui. Vamos lá. Vamos dar crédito a quem tem. Vamos dar honra a quem tem honra. Não é que ele está falando algo raso.
É que o seu nível também já está lá em cima. Obrigado. Gratidão por isso. Pode ser. Eu tomo posse. Porque do jeito que você citou, parece que o cara estava falando assim, não, isso aí é coisa que você fala. Não, o cara grande está falando que você fala. Não, calma aí, é que você já está lá. Obrigado, também. eu tomo posse, mas eu considero sim que nos últimos anos eu cresci demais. E eu falo no mesmo nível dessas pessoas mesmo, né? A questão é que eles estão muito mais bem posicionados do que eu em termo nacional. Ok, mas sim. talvez em termo regional, não. Né? Talvez as pessoas me conheçam mais aqui na região do que conhecem ele. E aí ele me trouxe isso aí, Juliano. É exatamente a mesma coisa que você fala, né? A questão é, você fala para pequenas e médias empresas e ele está falando para as multinacionais. E aí a sua pergunta é, tem problemas diferentes? Sim, nós podemos ter problemas estruturais diferentes, né? Problemas estruturais diferentes, problemas, de repente, de culturas que são diferentes para uma multinacional. Por quê? Porque uma empresa, por mais que ela tenha 300 colaboradores... Ela tem uma, não vou generalizar, tá? Mas a empresa que eu atuo hoje, por exemplo, tem 300 colaboradores, que eu sou mentor. E ela contrata pessoas da nossa região, ou seja, são culturas semelhantes. Uma multinacional, ela tem uma aqui, ela tem uma matriz em outro lugar, verdade. E aí são culturas diferentes. E aí você terá, sim, problemáticas diferentes devido à cultura estrutural e tudo mais, tá? Mas quando a gente fala de desenvolvimento profissional, uma empresa por si só, ela tem objetivos que são extremamente focados, não é? Perfeito. Vamos falar, uma Burger King da vida. Ela tem objetivos focados. É isso que eu quero ser. Ela não sai e fala assim, lá no Brasil eu não quero vender lanche, não. Lá no Brasil eu vou vender ferramenta para pedreiro. Não é a Burger King. Ela continua querendo vender lanche. Não é? Uma Coca-Cola. Eu vou parar de vender bebida agora e eu vou começar a vender, então, agora somente roupa. Apesar da Coca-Cola ter isso aí também, né? Dentro do portfólio dela como estratégia. Mas eu vou deixar... Não, ela continua tendo um objetivo muito focado, tá? Ou seja, os objetivos que as empresas possuem exigem das pessoas situações muito semelhantes de comportamento profissional. Né? Então, se eu tenho uma dificuldade numa empresa de 30 colaboradores e eu for para uma empresa de 300, nós vamos ter problemas semelhantes, em proporções diferentes. Perfeito. E o que eu faço hoje, Rodolfo? Foi muito pertinente a sua pergunta, porque aí eu aproveito a oportunidade para falar um pouco do meu trabalho aqui, se você me permite. Por que meu trabalho vem dando muito certo de desenvolvimento humano nas empresas? Porque assim, olha, eu tenho hoje 14 produtos no meu portfólio. Perfeito. Porém, qualquer produto que você contratar de mim, eu vou falar para você, Rodolfo, eu tenho aqui, por exemplo, o MBA, que é o Mentor Business Advanced, tá? É o MBA, focado para líderes. Mas eu queria que o meu vendedor fizesse. Só se você quiser promover ele para líder. Caso contrário, não mande não, que não faz sentido, tá? Se você quer um para vendedor, eu tenho CNV, Comunicação, Negociação e Vendas. Apesar de entregar um MBA com 8 módulos, que vai desde o líder gestor até inteligência emocional para líderes, cada módulo eu vou trabalhar com você baseado na proporção de dores que você tem. Uau, personalizado então, ainda. Se torna personalizado. Aí eu coloco lá 10 líderes, por exemplo, né? Antes de tudo eu faço um briefing com a empresa. Empresa, vamos lá. Por que você está contratando um MBA? Porque eu vejo que meus líderes aqui são muito iniciantes. Eles não têm interpretação de liderança. Então tá bom, vamos pegar 8 módulos aqui. Dentro desse módulo, quais são as dores? O líder gestor, por exemplo. Líder nenhum meu sabe o que é gestão. Então eu vou ter que aprofundar um pouco mais nesse módulo aqui, tá? Habilidades para inspirar e motivar as pessoas. Eles estão motivando as pessoas? Nós temos um pessoal aqui que são muito motivadores. O que eles fazem? Então, legal, então vou colocar menos energia aqui. Mas vou ensinar algumas técnicas. Exato. Então você vai personalizando. Então você entendeu? A questão é, nós temos problemas semelhantes, independente do perfil ou porte da empresa, mas em proporções diferentes. E aí eu entro com meus projetos de desenvolvimento de forma personalizada, mas falando daquele problema. E essa parte de personalizar esse processo é muito legal, porque você consegue validar ainda mais e aprimorar o que já é bom. Isso. Só que também colocar atenção e foco no que realmente está sendo necessidade na empresa. Porque se você pega uma grade fechada de um treinamento, o treinamento é esse, acabou, se você absorveu, absorveu. No seu caso, você tem a sua grade que você personaliza e você consegue focar na onde está a ferida. Com certeza, Rodolfo, exatamente. Isso fantástico. É poderoso, não é poderoso? Não, animal. E tem um patamar ainda mais legal aí, que acaba sendo o auge de alguns projetos, né? Engenharia de equipes, por exemplo. Nós colocamos academias dentro das empresas, tá?
Então, quando a empresa contrata uma engenharia de equipes, eu levo as academias. Então, academia de liderança. Aí na academia de liderança nós temos um monte, são 6 meses de projeto. Caramba! Aí eu coloco academia de liderança, dá para colocar sempre 2 academias dentro da engenharia de equipes, tá? Para 6 meses. Para 12 meses são 5 academias. Nossa! Então, em 6 meses, eu coloco 2 academias, por exemplo, tá? Eu coloco academia de liderança e academia comercial. Coloco lá as 2 academias. São 6 meses de projeto com cada academia. Nessas academias, nós colocamos de forma personalizada, como eu expliquei, só que dentro da academia eu tenho uma personalização de perfil profissional. Que é assim, olha, quantos colaboradores nós temos aqui? Nós temos 30 colaboradores. Legal. E qual é o perfil de cada um deles? Até o Michael falava um pouquinho antes aqui do nosso bate-papo sobre isso, né? Que é a metodologia DISC. Então, como que eu faço isso? Através de uma plataforma tecnológica. Hoje eu tenho essa plataforma, que é uma das principais do Brasil. Eu mapeio o profissional baseado em 24 características. Entende? Então, eu vou pegar o Rodolfo. Isso é uma ferramenta muito legal. Eu cheguei a fazer e é não, muito legal. É fantástico, cara. É incrível. Então, as pessoas elas acabam tendo, nós chamamos de menu. Esse aqui é o menu do profissional, tá? Mas de qual profissional? O seu. É o seu menu isso aqui. Você pega 24 características e fala, ó, objetividade, você está em X%, planejamento está em X%, carisma, persuasão, são 24 características, está em X% de 0 a 100. Né? E aí nós aprofundamos um pouco mais dizendo o seguinte, as pessoas responderam sobre você, dizendo que para o ambiente que você está, você tem que estar em X% em cada característica. Então você olha onde você está, o que o ambiente está te pedindo, e aí você faz uma sobreposição de mapas e cria então um plano de ação de forma personalizada. Entende? Então quer dizer, os problemas são semelhantes, contudo a proporção é diferente. E o legal é que depois que você usa uma ferramenta dessa, para você que é treinador, ou até mesmo para a coordenação dessa empresa, tratar com esse funcionário, é totalmente diferente, porque agora você sabe como que é a comunicação dele. Como que é a comunicação dele, ó, é isso aí. E falar linguagens que a pessoa entende, deixa isso muito mais assertivo, muito mais claro. E quando eu entendi essa ferramenta, eu falei, cara, tudo bem que assim, no meu nível, eu entendi e me ajuda pessoalmente, claro. Mas em um nível empresarial, onde é aplicado na empresa realmente como um todo, você saber quais são as peças do seu tabuleiro ali, é fantástico. Poxa, porque inclusive você vai usar essa ferramenta aí para promover colaborador, para treinar mais o colaborador e até para demitir o colaborador, Rodolfo. Exatamente. Até para demitir. Ó, tá aqui, não se encaixa, não dá certo, né? Que é o que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui. E até para enxergar realmente os colaboradores que às vezes você não está vendo, mas que tem um potencial ótimo ali. Isso. Vamos falar dos 4 T's que eu falei com vocês aqui, né? Boa. Essa ferramenta ajuda muito você a elaborar os 4 T's quando você, líder, gerente, dono de empresa, olha para os seus colaboradores, tá? Então você tem que usar os 4 T's. Quais são os 4 T's? Treina, 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 troca. Se você treinou e não funcionou, cara, é incompatibilidade de perfil, troca de setor, troca de líder, porque de repente o líder que não está inspirando, ou troca ele por outro. Não dá para uma empresa sofrer, né, com uma incompetência que não é possível desenvolver. Até porque a gente não pode ser, né, só poético de achar que tudo é treinamento. Empresa precisa de resultado e ponto. Uma empresa não é feita de emoção. Exato. É feita de razão. A emoção vem depois da razão. Eu só consigo ter uma emoção positiva depois que a razão falou corretamente. Até porque se não tiver entrando dinheiro, nem pagar esses treinamentos a empresa consegue. Não consegue, e aí não desenvolve, né? Agora uma coisa que me despertou um insight poderoso aqui, né? Me despertou um insight bem poderoso. Nós falamos sobre personalização e aí eu falei um pouco da minha experiência, da minha jornada, né? Como profissional de treinador de pessoas. Agora, cara, para mim faz todo sentido por que você é um cara tão bem conceituado. Por que você é um profissional tão bem conceituado? Porque você leva muita personalização naquilo que você faz. Exatamente. Não é? Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, cada ambiente é um ambiente. E você leva muito isso aí também, não é verdade? Exatamente. E é o que eu falo assim, ó, eu sei que existem outros formatos de trabalho,
mais baratos e tão bons quanto em relação à qualidade. Mas há uma coisa que eu falo que aí é realmente um diferencial, é a entrega. Porque eu conheço as pessoas que vêm fotografar comigo. E mais do que conhecer, eu personalizo tudo isso realmente para que ela tenha uma experiência diferente. Então, para você ter uma ideia, uma sessão fotográfica minha, normalmente, ela dura de 5 a 8 horas. Caraca, de 5 a 8 horas? Uma sessão fotográfica normal, que tem o seu nível de qualidade bom também de entrega. E por que eu falo isso? Porque na semana passada mesmo eu fiz uma sessão fotográfica de 1 hora, que a qualidade fotográfica foi perfeito. O que eu não tenho em 1 hora? A pessoa tendo liberdade suficiente para se sentir confortável. Nossa. Vamos voltar um pouquinho. Lembra daqueles casos extremos que eu te falei? Sim, claro que lembro. Eu só consegui chegar nisso porque as pessoas se sentiam confortáveis e seguras o suficiente em um ambiente seguro para que elas pudessem colocar isso para fora. Nossa, faz todo sentido. Não era nem intenção minha provocar isso. Não foi intencional no começo provocar isso. Mas o fato é, a pessoa se via num ambiente tão seguro que ela não fazia parte há muito tempo e ela já estava engasgada há muito tempo com algo querendo colocar para fora, que no primeiro ambiente seguro ela colocou para fora. E isso só acontece por quê? Porque eu não estou vendendo foto só. Porque se fosse só foto, eu faria em 1 hora e ir embora para minha casa, porque o dinheiro está garantido. Eu estou ali realmente pela pessoa. E eu estou ali porque eu gosto. Então, por que para mim fez sentido esse podcast? Porque eu gosto dessa conversa. Com certeza, Rodolfo. Eu gosto dessa troca. Várias vezes em sessões fotográficas, em trabalhos meus, eu parei para conversar com as pessoas. Deixa a câmera de lado, vamos conversar, deixa eu te conhecer. Por que hoje você está aqui? Porque entre os nossos trabalhos surgiram conversas e a gente foi se conectando. Então isso para mim é realmente o que faz sentido, e tanto é o podcast mesmo, ele começou a surgir como uma vontade minha de falar, cara, eu tenho tanta conversa legal em off, tantas pessoas, tantos empresários que eu conheço, que eu tenho relacionamento, que como que ninguém tá ouvindo essas conversas? Porque são conversas de alto nível. Olha isso aqui que a gente tá falando. Com certeza, Rodolfo, com certeza. E aí, assim, a primeiro momento eu não queria fazer o podcast. Eu iria alocar a estrutura. Se você precisa de uma estrutura dessa, já fica o convite também. Que inclusive é uma bela de uma estrutura, hein? Ó. Tá vendo? Então, assim, a primeiro momento seria isso. Ganhar dinheiro com a estrutura. Ponto. Aí começaram a me cutucar, Rodolfo, mas você gosta tanto de conversar, por que você não faz o seu? E aí despertou. E para mim hoje faz total sentido, porque eu fui entender que realmente é o que eu sempre fiz. Sempre gostei de conversar com as pessoas e tudo mais e aprender com as histórias das pessoas. Com certeza. Então, se eu posso falar que existe algo de diferente no meu trabalho, é realmente esse cuidado com a pessoa que está do outro lado, de entender, cara, beleza, eu sei fazer uma boa fotografia, mas o que você gostaria de ter na sua boa fotografia? O que para você é interessante para realmente mostrar a identidade que você precisa ou para revelar algo que às vezes nem você acredita que seja ainda. Porque, novamente, vamos pegar aqui um exemplo. Eu posso pegar uma folha em branco e desenhar você com papel e um lápis. E depois de um tempo, você vai se enxergar e vai falar, cara, sou eu. Agora, quando eu pego uma foto, eu faço a foto sua e você percebe, cara, sou eu nesse nível, a chave vira. Vira a chave, com certeza. Hein? Não tem como. Então, eu consigo esses resultados por quê? Novamente. Porque eu não tô nem aí pro tempo. Se eu precisar ficar 5, 8 horas com a pessoa para ela poder se soltar a ponto de eu falar assim, ó, agora chegamos no clique. Perfeito, missão cumprida com êxito. Que legal. E você vê como tudo se conecta, né, Rodolfo? Quer dizer, para você ter um bom resultado, o foco não é só no resultado, tem tanta coisa antes que acontece, né? Exatamente. O seu comportamento é inovador, você desperta os pensamentos e sentimentos nas pessoas, né? E você acaba sendo uma interferência positiva, como tudo se conecta com o começo do nosso podcast de hoje. Não, fantástico. Né? E vai lá na frente, cara, a conta fecha, meu irmão. A conta vai fechar lá na frente porque você está fazendo certinho. Cara, eu tô muito feliz com essa conversa. Partindo para a nossa parte final, existe algo que você fala, Rodolfo, isso eu preciso contar,
isso eu preciso realmente deixar para o mundo. E se essa for uma oportunidade, eu gostaria de contar isso também aqui. Que ainda a gente não falou. Nossa, rapaz. Tem sim, viu, Rodolfo? Porque eu vejo que com o advento aí da força, né, das redes, que são tantas, né, cara? O pessoal acha que rede social é Facebook e Instagram, são tantas redes, né? Você pega as gerações novas aí, por exemplo, tá entrando muito no TikTok, Exatamente. no Kawaii, e tem outras formas aí, né? Quer ver só, qual era o desenho preferido seu, ou de pessoas que têm a nossa idade, 40, 45, 50 anos, qual era o seu desenho preferido quando você era criança? Nossa. O meu era Pica-Pau, eu adorava Pica-Pau, eu ia falar exatamente isso. Eu gostava do Pica-Pau, rapaz, eu gostava. Hoje as crianças não estão tendo mais essa experiência. Tá errado ou tá certo? Não, cara, é um mundo diferente. O que acontece é que hoje as redes, elas estão romantizando muito o que é a realidade, sabe? Então o que eu preciso contar para o mundo, que eu gostaria de contar, é deixar realmente o meu ponto de vista sobre isso, né? A vida não é romântica, gente. A vida ela não é romântica. Concordo. E você pega hoje os jovens entrando no mercado de trabalho, ou no relacionamento, ou constituindo famílias, como se fosse uma romantização da história. E que bom você ter esse lado, né, da percepção do negócio, porque é isso que nós queremos. Né? Eu quero que a vida seja romântica, eu quero que as coisas sejam muito boas, mas a vida ela não é isso aí. E o mundo não é justo. O mundo não é, cara. Não é por quê? Porque você vai ter que passar por uma jornada de muitas provações mesmo. Né? Passar de uma jornada de muitas provações para você ter uma parte romântica da vida. Na verdade, inclusive, existe um livro chamado Felicidade Autêntica, de Martin Seligman, e outro chamado Florescer, também de Martin Seligman. Um foi sequência do outro. E ele relatou no primeiro livro dele, Felicidade Autêntica, que as pessoas fazem o que fazem em busca da felicidade. E eu achei até interessante esse ponto de vista dele. Né? Eu até comprei essa ideia. Pois é, eu estou aqui hoje com você porque eu quero ser uma pessoa mais feliz. Né? Melhorar o relacionamento contigo, passar a minha missão para as pessoas. Eu vou numa festa à noite porque eu quero ser feliz. Né? Eu compro uma roupa porque eu quero estar feliz. Então ele cita isso aí. Contudo, no livro Florescer ele diz o seguinte: mas as pessoas deveriam estar em busca do bem-estar. Bem-estar como se fosse um guarda-chuva. Felicidade está debaixo dele. Por quê? Porque a felicidade ela passa. Mas se você está munido de bem-estar, você não deixa de ser uma pessoa de bem. Exatamente. Né? O problema é assim, não, eu só estou em busca da felicidade. E se a felicidade não vem? As pessoas entram em depressão. 322 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão. Por quê? Porque não encontraram a felicidade. E se as pessoas tivessem um mundo de bem-estar? Bem-estar é um conjunto de fatores, né? Felicidade é um deles. Né? Então as pessoas certamente conseguiriam fugir deste trauma emocional que fere tanta gente. Né? E a felicidade, ela não é um lugar que eu vou chegar. Ela é a jornada. É a jornada. É um momento que você passa. Então, esteja em busca de momentos felizes dentro da sua jornada. Né? Contudo, esteja bem. O que é você estar com bem-estar? Relacionamentos positivos. É você visualizar objetivos e entender que você está realmente chegando próximo dele. Né? É entender que durante essa jornada as provações vão acontecer e está tudo certo. É isso que fortalece a gente. Então, o que eu quero deixar para o mundo como uma mensagem pedida por você aí, principalmente para os jovens, né? Não romantize a vida como as redes sociais estão propondo para você. Esses dias meu moleque falou assim: papai, tem um cara que eu sigo que ele é milionário. Quantos anos ele tem, filho? Tem 14 anos. Nossa. O que ele faz, filho? Ele faz vídeos na internet aí, papai, e ele está milionário. Se é verdade isso ou não, Rodolfo, eu nem vou discutir, mas a questão não é a verdade para a maioria das pessoas. Exatamente. Pode ser que tem um ou outro que está conseguindo ser milionário com isso. Você pode ser milionário de outras formas, meu irmão. Vai ser milionário dentro do seu contexto. E outra coisa, hein? Não coloque a palavra riqueza como uma única fonte, sendo o cifrão, o dinheiro. Existem outras riquezas que as pessoas estão deixando de lado e romantizando muito a riqueza física. Então pare de romantizar isso aí
e vai entender sobre outras coisas que vai fazer você ser uma pessoa bem-sucedida. Até porque muitos desses jovens, e isso eu conheço por estar no meio de rede social, estão fazendo aí realmente fortunas e milhões em vídeos. Até essa parte, ok. O que ninguém conta, e aí é onde foge da romantização, é que esses mesmos jovens estão entrando em depressão, em síndrome do pânico e crises também de ansiedade. Por quê? Por conta do excesso de produção de vídeo que eles têm que entregar, porque se eles não produzirem, a receita não vem. E eles não conseguem, porque as plataformas estão cada vez mais pedindo uma quantidade e um volume de conteúdo maior. E para você fazer esse tipo de conteúdo, para conseguir gerar esse volume, estão se matando na frente do computador 15, 18, 20 horas por dia. Perdendo literalmente a vida, a saúde, o círculo social. E aí você vê jovens desses que na internet, ok, são pessoas que têm um alcance incrível. Mas na hora que chega numa roda de amigos, numa mesa dessa, o cara é uma porta, ele não sabe conversar. Nossa. Porque ele não criou vínculo social. Pois é. Ele só está na frente do computador. Então aquele universo, aquela caixa para ele, funciona. Só que tira ele dessa bolha. Não sabe mais funcionar. E aí nós falamos de duas coisas, felicidade e bem-estar, né? Não tem nenhum dos dois, Rodolfo. Exato. Né? Não constitui família. Eu não estou recriminando o dinheiro, não. Eu acho que o dinheiro faz parte da prosperidade de um ser humano. Com certeza. Vivemos no mundo capitalista e está tudo certo você ser rico em termos materiais. A questão é, não pode se alienar isso aí, né, Rodolfo? Dá tempo de contar uma história para a gente fechar? Com certeza. Porque tem a ver com esse contexto Com que você certeza. citou agora aí. E assim, olha, você realmente quer ser bem-sucedido e de repente está olhando a internet, esses influencers, e você quer ser como eles? Talvez não seja esse o caminho, meu irmão. Talvez o caminho é você fazer bem feito aonde você está hoje. Ah, não, mas eu trabalho num caixa de supermercado. Faça bem feito além daquilo que você já está fazendo. O que é um caixa de supermercado mesmo? É só passar compra? Não, seja gentil com as pessoas que estão passando por você. Pergunte para elas se elas não querem consumir um outro produto que vocês vendem. Que eu chamo de over-delivery, né? Fazer mais do que as pessoas esperam que você faça. Então, aí onde você está, faça muito bem feito. Sabe por quê? Porque o mundo vai te ver, minha amiga, meu amigo. E isso aí vai promover você para outros patamares. E a história é de um jovem que aconteceu na década de 1880, chamado David McConnell. 1886, mais precisamente. Queria ganhar a vida dele. Naquela época não tinha rede social, não tinha os influencers da vida. E como que ele fez? 17 anos de idade. Falou para os pais, estou saindo, lá nos Estados Unidos, estou saindo de casa e eu vou ganhar a vida agora vendendo enciclopédia. Os jovens nem sabem o que é isso, né? Mas é o Google da época, né? Eu lembro da Barça. A Barça, exatamente, a Barça é o Google da época. Ou seja, tudo que você queria de informação estava naquele grupo de livros chamado Barça. Tinha outras marcas, mas era a verdadeira enciclopédia. Então, o David colocava debaixo do braço, né, alguns catálogos, algumas enciclopédias e ia batendo de porta em porta. Só que naquela ocasião, os Estados Unidos e o mundo passavam por uma recessão econômica. Então, as mulheres que ficavam em casa, enquanto os maridos estavam trabalhando, eram as clientes do David. Ele batia na porta de casa em casa, oferecendo a enciclopédia, mas as mulheres, não estavam nem aí para ele. Ele ficou cansado disso aí. Olha a aprovação do David, hein? E ele queria ser uma pessoa bem-sucedida, queria ganhar vida. O que ele fez? Foi falar com um amigo para pegar alguns conselhos. Um amigo mais velho do que ele, farmacêutico, falou assim, David, meu querido, as mulheres, numa situação que nós estamos vivendo, elas não querem saber de comprar enciclopédia, elas querem saber de autoestima, de ficarem bonitas, cheirosas. E aí o David falou assim, legal, foi uma boa interferência que você me trouxe para mudar resultado. Olha lá o que eu contei no comecinho. Então vamos fazer o seguinte, me ajude aí, já que você é farmacêutica, a fazer pequenos frascos de perfume que eu vou dar de presente para as mulheres. Enquanto eu dou de presente para elas, vão pelo menos me escutar e quem sabe eu consigo convencê-las. E foi isso que ele fez. Chegaram lá num contexto lá, o qual seria a melhor fragrância, e agora batia na porta da casa das mulheres oferecendo o perfume de brinde. Olha, eu tenho um perfume aqui de brinde para a senhora. Se a senhora me permite, eu posso apresentar a enciclopédia? Então, enquanto a mulher ia experimentando o perfume, ele ia falando da enciclopédia e as mulheres começaram a se interessar pela enciclopédia. Começou a vender um aqui, um ali, mas não era o resultado que ele queria exatamente. Né?
Depois de tanto tentar, o resultado não veio, ele falou, eu acho que eu vou desistir. Ele estava andando um dia pelas ruas lá dos Estados Unidos, de cabeça baixa, até que uma senhora gritou, ele falou, menino, não é você que me deu um perfume de presente quando você foi me dar uma enciclopédia? Eu falei, sim, foi eu mesmo. Você não vende perfume? Eu falei, eu não tenho para vender, mas a gente pode pensar em alguma coisa. E ele voltou a falar com o amigo e falou assim, viu, eu tenho que vender perfume e não enciclopédia. É o que eu digo, não romantize somente aquilo que você está vendo. Faça bem feito onde você está. E ele começou a produzir perfumes em maior escala. E esteja atento aos detalhes. Esteja atento, porque as coisas estão acontecendo à nossa volta, não é, Rodolfo? E ele falou para o amigo, vamos fazer em uma maior escala. Aí ele começou a chamar uma mulher aqui para vender para ele mesmo vendia para outra mulher pegava alguns produtos e ia vender. Bom, vou resumir a história. Foi assim que nasceu a Avon. Nossa. Onde todo mundo sabe o que eu estou dizendo sobre a Avon. Você não sabia da história da Avon. Exatamente. Então você quer construir um império? Construa um império a partir da capacidade de fazer melhor do que você está fazendo, isso que você já faz hoje. Então vai se dedicar. Então o meu contexto é não romantize a sua vida olhando para as redes sociais e acreditando que aquilo é o mundo. Não, o mundo é isso que você está vivendo. Exatamente. Você pode sim tirar insights, aprender, mas não vá se frustrar, não vai ficar depressivo porque você está vendo gente sendo bem sucedida na rede social e você não é. Porque isso é um romantismo. Não romantize não. Tem coisa boa acontecendo à sua volta e você não pode perder o time. Pega isso aí porque coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida se você entender o que eu estou dizendo. Juliano, fantástico. Ferramentas incríveis de peso que eu sei que valem muito realmente. Cara, eu sei que o nível de conteúdo que você tem, a gente literalmente faria 10 episódios e se Deus quiser a gente vai chegar nisso, a gente vai fazer esses episódios. Com certeza. Que com certeza eu quero você mais vezes aqui. Será uma honra, sempre. E como que eu faço para te encontrar? Tô te conhecendo agora. Aonde eu encontro o Juliano Ramos para eu seguir mais de perto? Juliano Ramos é a base de onde você vai me encontrar, tá? Hoje você vai me encontrar no Instagram como Juliano Ramos _oficial. No LinkedIn eu tô como Juliano Ramos. No Facebook eu tô como Juliano Ramos. E se você chegar no YouTube, você vai encontrar Juliano Ramos _VoaCast, que é o nome do meu canal do YouTube, lá do podcast que eu faço. Boa. Que em breve você que será meu convidado lá, inclusive. Já falamos sobre isso. Estaremos lá. Então, será um prazer ter vocês na rede social aí, a gente poder trocar ideias, a gente poder realmente compartilhar experiências. Afinal de contas, o mundo, ele será um mundo realmente benéfico e bom para todos quando essa conexão for realmente surreal, voltada para o bem. A conexão de gente pensando com objetivos do bem, não é isso? Então, será um prazer ter vocês. Cara, muito obrigado mais uma vez por conta disso. Se você está aqui até agora, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha, porque essas ferramentas, você sabe, são ferramentas incríveis. Deixa seu comentário aqui de qual foi a ferramenta, qual foi o insight que mais se despertou em você. E eu te espero nos próximos episódios. Muito obrigado.